Samuel, Olá, Maria. és académico correspondente da Academia Galega da Língua Portuguesa desde agosto de 2020. Como chegaste à Academia? Bom, antes de mais, obrigado por me desafiares a estar aqui nos apontamentos académicos. Eu posso dizer que foi a academia que chegou até mim. Ela chegou até mim eu diria, através de ti. Uh, quando nos conhecemos, eu percebi que eras membro da academia. Enfim, e também muito através do contacto que temos, eu fui percebendo o trabalho que a Academia já desenvolve na lusofonia. Acho que já podemos dizer isto, não é? O trabalho que a Academia desenvolve na lusofonia. Foi, além de ter sido através de ti, depois de aprofundar, percebi que o trabalho da academia é um trabalho com o qual eu me identifico, a partir do momento em que eu também comecei a aprofundar toda a questão do reintegracionismo. E acredito que depois disto, de eu também ter já feito algumas defesas públicas do reintegracionismo, do português na Galiza, acredito que isso depois tenha levado a academia a vir também até mim e desafiar-me para integrar a organização como membro correspondente. E agora estamos, não é? Este novo, este novo passo que eu também dei ao aceitar este desafio, acho que, acho que acaba por ser uma forma de, do meu lado, intensificar e responsabilizar-me mais para com aquilo que tenho vindo a fazer. Não vai mudar porque, enfim, é uma causa, o reintegracionismo é uma causa que eu defendo, que eu já defendia e que continuarei a defender, mas ao estar agora numa organização cuja sua gênese é essa causa, também tenho uma maior estrutura, não é? Para continuar com essa defesa. E enfim, cá estamos. Como dizias, tu já tens feito várias declarações públicas sobre a unidade da língua nas duas margens do Minho, Uhum. com apoio explícito do reintegracionismo e denúncia da exclusão que o reintegracionismo, que o reintegracionismo tem sido alvo desde há algumas décadas. Por que essa solidariedade específica assim, com o reintegracionismo, com os reintegracionistas? Bom, para mim, nos primeiros contactos que eu comecei a ter com a Galiza e com as pessoas galegas, imediatamente pude perceber, por um lado, toda a repressão que existe, uma repressão estatal, de um Estado que se chama Espanha, para com as pessoas que falam galego, não é? Para com toda a cultura galega, para com toda essa colonização que existe dentro do Estado espanhol. Não só com o galego, como nós sabemos, mas com outros povos que fazem parte deste Estado, que é a Espanha. Eu sempre me recordo eu não gosto de imperialismo, não gosto da imposição que o poder faz da sua do seu lugar de privilégio e sempre me lembro de ser uma pessoa ligada a causas desde criança, não é? Sempre me afligiu muito ver, por exemplo, povos privados de ter o seu próprio país, quando eles manifestam o desejo de ter o seu próprio país. Lembro-me de fazer um trabalho para o secundário, para a disciplina de Geografia, sobre os curdos e o Kurdistão. E eu, enfim, foi inclusive um tema que se abordou de forma muito profunda em aula, e tal como se abordou o Kurdistão, abordaram-se outros temas e outros povos que vivem sem Estado e que vivem reprimidos ao longo
ao longo de vários séculos. Depois eu vim a descobrir que afinal existe um Kurdistão aqui mesmo ao lado, não é? É um pouco acima, não é ao lado, é acima. Existem outros Kurdistões, existem outros povos, não é? Existem muitos povos no mundo. E a Galiza e os galegos são um povo que vivem sob a alçada de um Estado que insiste em não lhes reconhecer a sua autonomia, a sua língua, a sua cultura, enfim, tudo isso. E eu acho que por uma questão humana, de característica minha, que se chama empatia, não é? Por ser uma pessoa muito empática, foi uma causa que, enfim, isto não pode acontecer, não é? É um Estado que, ainda por cima, é um Estado que faz parte da União Europeia, que se diz defensora dos direitos humanos, um Estado não pode fazer isto. Isto por um lado, não é? Por toda esta questão. Depois, porque, para mim, o galego e o português fazem parte da mesma matriz linguística, não é? Historicamente já foi uma língua comum, chamada galego ou português, e, portanto, é a mesma língua, nós falamos a mesma língua. O que existe neste momento, o galego que se fala neste momento, é fruto da colonização do Estado espanhol. E o que o reintegracionismo quer fazer é restituir a sua matriz, a matriz da língua. E esta ideia, a mim, parece-me uma ideia bonita, parece-me uma ideia, parece-me um ideal que temos de atingir. Porque nós já sabemos e nós vemos por todo o lado povos dizimados por terem sido colonizados. E a Galiza e os galegos não podem ser mais um, não é? Por isso há que defender isso. O facto de eu ser português, de falar também português, de estar deste outro lado da fronteira e de ver na Galiza essa irmã que fala a mesma língua que eu e que é uma irmã, a Galiza é uma irmã deste meu país que está a ser oprimida, eu não posso ficar quieto, não é? Não posso ficar calado face a isso. E por isso todas estas intervenções que tenho feito e textos que tenho escrito, porque eu não gosto de injustiça. E acho que temos de nos bater por um mundo mais justo, por um mundo mais humanitário e, acima de tudo, pela autodeterminação dos povos. Os povos não têm que estar sob o jugo de uma fronteira que não reconhecem, os povos não têm de estar sob o jugo de um governo que não reconhecem. Os povos têm direito à sua autodeterminação, à sua autogestão. E têm direito, inclusive, a definir as suas próprias leis e a não participar nos sistemas que nós já temos implantados na nossa cabeça como os sistemas que funcionam, como os sistemas comumente aceitos, não é? Eu penso que nós temos de nos questionar sobre todas estas questões e haver um povo que anseia pela preservação da sua identidade e pela sua autodeterminação, seja ela uma autodeterminação cultural, seja ela uma autodeterminação ter o seu próprio país. Eu sei que na Galiza existem várias correntes, não é? De defesa. Desde as pessoas que defendem uma República Galega às pessoas que simplesmente anseiam por uma maior autonomia dentro do próprio Estado espanhol. Que o Estado espanhol não seja essa sanguessuga que vai e que mina os povos que têm no seu interior simplesmente para se autoafirmar e para se justificar. E por todas estas razões, e acima de tudo porque eu trabalho como escritor e como poeta, eu trabalho com a língua. E eu sinto que ao trabalhar com a língua nós temos uma grande responsabilidade. A língua tem uma ancestralidade. E eu sou, especialmente nos últimos anos, sinto-me cada vez mais ligado à ancestralidade. E a Galiza é a ancestralidade
da língua que eu falo. Poderei falar disso mais à frente se houver oportunidade. Mas nós não podemos continuar a viver sem reconhecer os nossos ancestrais e sem defender essa ancestralidade. E eu não posso escrever em português sem conhecer a ancestralidade da minha língua. Eu não posso escrever em português sabendo que existe um povo que fala a mesma língua que eu e que é oprimido pelo Estado. E agora, em específico falando em específico do reintegracionismo, que é excluído também dentro da própria Galiza, porque o reintegracionismo, como sabemos, não é? É uma vertente que é excluída dentro da própria Galiza. E eu não posso aceitar isso. E então percebi, desde muito cedo, que a partir do momento em que eu percebi que havia tamanha injustiça, eu pensei, então eu vou usar as minhas palavras para denunciar isto dentro de Portugal e junto de outros países que falam português. Sempre que eu puder, eu vou falar desta questão. A tua vinculación coa Galiza vén de algúns anos atrás. Sim. Como? Cando? Por que? Por que vías? Por que Sim. camiños? Por que portas? Chegaste a ese encontro con a Galiza e con a súa cultura e a súa sociedade? Bem, a primeira vez que eu fui à Galiza foi, enfim, numa visita que muitos portugueses certamente farão. Foi para ir a Santiago de Compostela e também fui à Corunha. Era adolescente, foi já nos anos 2000, no início dos anos 2000, e tinha ocorrido há pouco tempo o Prestige. E isto foi das primeiras memórias que eu tenho da Galiza, estão relacionadas com eu estar a passar de autocarro e ver em paragens de autocarro, em paredes, palavras de ordem dizendo Galiza não é Espanha, Galiza é Portugal. E isto tinha a ver com a ajuda que, por um lado, que a Galiza não tinha tido quando houve o desastre do Prestige, não é? E houve, por parte das comunidades, não dos Estados, por parte das comunidades, houve entreajuda. E isto marcou muito, ver estas frases nas paredes. Eu era um adolescente. E entre as pessoas que iam comigo, eu fui com os meus pais, com a minha família, foi uma visita, uma excursão, como se costuma dizer, na minha terra. Foi a minha terra, muitas pessoas da minha terra que fomos não foi só num autocarro, foi talvez em 2 ou 3, e fomos a Santiago de Compostela, e a Corunha, e andámos por aí, pela Galiza. Fomos também ao Grove, enfim. Foi um passeio típico de português que vai visitar a Galiza. Este foi o meu primeiro contacto com a Galiza e com a cultura galega. É um contacto diria, muito limitado, não é? Pela visão e pela experiência destas excursões, não é? Porque é pouco tempo e não dá para ter uma ligação um vínculo muito forte com as pessoas, porque é tudo muito rápido, mas logo aqui me marcou estas frases que fui vendo e depois o que eu ia ouvindo das pessoas a dizer, os portugueses que foram da minha terra, os meus conterrâneos, a dizer que, sim, os galegos são muito revolucionários, sempre a defender a sua terra, e eles gostam muito de Portugal. Enfim, e isto marcou-me. Que giro, existe um povo aqui mesmo a norte que gosta muito de Portugal. E afinal não se fala espanhol, fala-se uma língua que é muito parecida com a nossa. Isto era o que estava na mente das pessoas. E eu integrei isto. E passaram-se muitos anos. Até eu ter um contacto mais próximo com a Galiza. Esse contacto veio através de ti. Conhecemos-nos no encontro. A primeira vez que eu te vi foi no encontro na Fundação José Saramago, em que tu foste apresentar um livro do Delmar. Aí nós não privámos e depois voltámos a encontrar-nos nas raias poéticas em Famalicão.
e diria que foi a partir daí, e depois isso firmou-se numa tertúlia em que eu fui convidado e que tu apareceste, e desde então nunca mais nos largámos. É E o verdade. facto de termos desenvolvido uma amizade, isso fez também com que eu passasse a conhecer a cultura galega de uma outra forma, não é? E também as causas, os problemas, as coisas marcantes da história da Galiza, da cultura da Galiza. Quando nós desenvolvemos realmente amizade com as pessoas, nós temos um conhecimento das pessoas, e se essas pessoas têm uma cultura distinta, também dessa cultura, não é? Do seu próprio país. E, e isso levou-me a ter um olhar muito mais profundo e conhecedor da Galiza. Mas há um terceiro momento e depois há um quarto momento. Nós, como sabes, fomos a um encontro chamado A Turujo à Terra, em 2014, em março. Pela primavera, ali pelo equinócio da primavera. E na casa da Joana. Sim, na casa da Joana. Na Eira da Joana. Exato, na Eira da Joana. É, Sim. E nesse Aturujo eu conheci muitas outras pessoas e muitas delas também ficaram amigas, nomeadamente a Yolanda, a Aldrey, a Concha, creio que a Concha também estava nesse encontro. penso que sim, sim. Sim. E, e isso, ter conhecido outras pessoas e levou a que a amizade que eu desenvolvi contigo e o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo das conversas intermináveis que costumamos ter, a partir do momento em que eu conheço outras pessoas e que também começo a desenvolver amizade com elas, expande-se, não é? Tudo isso expande, o diálogo expande-se. Então, nesse terceiro momento, foram alguns dias, foi um fim de semana, e isso também me permitiu, mas lá está, não foi um fim de semana a correr de turista, não é? Vamos aqui, vamos ali. Não, foi fim de semana de ficar e de conversar com as pessoas, de conversar sem pressa, e tudo isso permitiu ter um conhecimento das danças, da música, do teatro e de um imaginário, porque até esse teatro era um imaginário muito próximo do meu imaginário de criança. Era um imaginário com uma bruxa, era um teatro com uma bruxa que aparecia a falar, enfim, foi muito bom. E depois disso, eu sei que depois desse encontro começaram a aparecer, isto também por via das redes sociais, vários galegos também, que eu conhecia aí, e depois outros que vinham aparecendo e começámos a trocar, a dialogar. A verdade é esta, a dialogar. E há um quarto momento, e este sim foi o mais intenso, eu diria, até agora, de imersão na cultura galega, que foi quando eu estive um mês na Galiza, em casa da Yolanda Aldrey. Posso dizê-lo porque, enfim, já o dissemos tantas vezes publicamente, e aí sim, nesse mês apresentei alguns livros na Galiza, e depois, entretanto, voltei para apresentar outros tantos, mas esse mês na Galiza em que a Yolanda a Yolanda e a família, me levaram a conhecer tantos lugares e à medida que fazíamos essas viagens para conhecer estes lugares, a própria viagem era como uma aula de filologia, uma aula de história, uma aula de sociologia, uma aula sobre a Galiza, mas não só sobre a Galiza, sobre Portugal, aulas sobre a língua que nós falamos. E é isto, e são estes 4 momentos de ligação à Galiza que firmaram esta proximidade tão grande que me faz ter saudades da Galiza sempre
e de querer sempre voltar. Uhum. Tu tens falado de que na Galiza encontraste casa e família, que com o teu último livro, A Ascensão da Água, traçaste uma cartografia dos afetos, que abrange muito particularmente as tuas amizades galegas, das que estavas a falar, como frisaste também na cerimónia de entrega do prémio atribuído ao livro. Considerando a afirmação que já tenho lido e te tenho ouvido, de que o espiritual e político, quanto de político há nessa cartografia dos afetos? Bom, isso é uma longa questão mas que eu vou responder, porque ela tem várias dimensões, essa questão. Talvez seja mais fácil começando pela última pergunta. Eu acredito que os afetos são políticos e, neste caso, especificamente sobre a Galiza, nós rapidamente defendemos o que amamos. E a partir do momento em que quem amamos é alvo de injustiças, das tantas injustiças de que tínhamos vindo a falar, eu posso dizer que amo a Galiza como parte da minha família e da minha casa, porque faz parte dessa raiz. A Galiza tornou-se raiz da minha identidade. Por isso, mais facilmente a defendo. E por isso os afetos são políticos, não é? Porque nós defendemos o que amamos e quando há uma injustiça, sim, nós temos de defender o que amamos dessa injustiça. E por isso os afetos são importantes na construção da sociedade, porque o amor une, o amor congrega, o amor e o amor liberta também. Liberta-nos a nós e liberta a outra pessoa ou a outra entidade. Depois, relativamente ao ter encontrado casa e família na Galiza. E sim, eu encontrei casa, família e matriz espiritual. Essa questão do espiritual ser político. E porquê isto do espiritual ser político? Porque a partir do momento em que eu tomo consciência também de que a própria espiritualidade que eu aprendi, que eu venho de uma matriz judaico-cristã, foi a educação que eu tive, mas sob essa matriz há outra matriz, que é uma matriz celta, não é? Uma matriz indígena deste território, que está soberbamente bem conservada na Galiza, ela ainda vive. Infelizmente, tem-se vindo a perder ao longo dos últimos anos, mas ainda assim não se perdeu tanto como já se perdeu em Portugal. E essa matriz interessa-me, porque eu sou uma pessoa também muito ligada à espiritualidade, ao estudo da espiritualidade, ao entendimento e ao olhar a vida não apenas de uma forma materialista, não é? Interessa-me essa transcendência. E a Galiza trouxe-me um entendimento de peças que estavam soltas, de fios que pareciam estar rompidos, e eu, ao aprofundar todo o meu conhecimento na Galiza, calma, afinal, este fio não é um fio sem continuidade. A continuidade está aqui. A continuidade está na Galiza. Dou um exemplo concreto e volto àquele encontro na Eira da Joana, em que eu falava há pouco, daquele teatro em que aparece aquela bruxa. E eu sempre fui desta matriz cultural da figura da bruxa, da figura da Moura Encantada, que foi na Galiza que eu percebi realmente quem são as Moiras Encantadas. Que eu aqui deste lado da fronteira pensava que estavam ligadas aos muçulmanos, e não. Os tesouros dos mouros que estão debaixo da terra, escondidos em árvores, de inúmeras lendas que há por este Portugal fora, e na Galiza também,
E foi na Galiza que eu percebi quem eram estes mouros. E um pouco mais à frente, toda esta matriz mariana que existe nesta faixa atlântica, ela é uma herança dos cultos antigos à deusa, desta matriz matricial. E por isso a Galiza trouxe-me isso. Porque também tive a oportunidade de conhecer lugares que são os lugares, diria, santuários, não é? Santuários vivos, que fazem parte do património vivo galaico. E património esse que eu sinto que também é o meu património. Não é apenas vosso. Eu sinto que é meu também, porque também fala da minha história. Porque ele ajuda-me, esse património ajuda-me a entender a minha língua, ajuda-me a entender a minha cultura. Ajuda-me a sentir-me que eu pensava, esta coisa de gostar tanto das fadas, porque é o termo que vem dos anglo-saxões, não é? Das fadas, que afinal são as moiras, que é o termo da nossa cultura. E eu pensava que estava sempre virado para a Grã-Bretanha, para essa cultura mais a norte, mas afinal não, é tudo uma continuidade, não é? E daí falar da casa e da família e de toda esta questão da matriz espiritual. Porque, no fundo, eu estou a falar de identidade. Usei estas 3 palavras, mas do que eu estou a falar mesmo é de identidade, é de genealogia. E a Galiza traz-me isso, continua a trazer-me isso. E porquê que isto é importante para mim e porquê que eu penso que isto é importante para quem fala português, e especialmente para os portugueses? Porque não há futuro se nós não soubermos de onde viemos. Não há, uma árvore não cresce sem raízes, a não ser que seja uma trepadeira. Claro. Até elas têm raízes aéreas, não é? Mas é isto, é esta noção de eu vim daqui e vou para ali. E eu penso que isso só é possível, nós temos consciência e lucidez de para onde vamos e, acima de tudo, para onde não queremos ir. Isto é tão importante como saber para onde vamos. E a ancestralidade dá-nos isso. E a Galiza deu-me isso e continua a dar-me. Por isso é que é para mim tão importante. Entendo, a partir das túas palabras, que é unha questão de ancestralidade, mas tamén deste territorio atlántico, que é unha palabra que ainda non nos apareceu na nosa conversa, mas que eu senti pairar o tempo todo. O Sim. espazo atlántico, que Espaço é que en Portugal parece por veces un pouco esquecido cando se fala de identidade. Sim, o que paira em Portugal é que somos mediterrânicos. Claro, claro. Sí, pode ser que fora de Portugal iso non se perceba moito, mas efectivamente parece que Atlántico ou relacións atlánticas son as relacións cos Estados Unidos e as bases nos Açores, non é? Sim, e também quando se pensa o Atlântico, também se pensa na questão do Império, não é? Da Claro, colonização. sim, Nunca claro, se as pensa bases marítimas. o Atlântico de uma forma mais ancestral, como tu próprio dizias, e toda a questão que eu também percebi, não é? Desta continuidade da cultura celta, não é? Que vai desde os países mais a norte até os países mais a sul, inclusive há estudos que já indicam que chegava até Marrocos, não é? Por isso estamos a falar de uma grande cultura. E é isso, é essa cultura atlântica que é importante não esquecer e que ela está na nossa base. Ela está em muitos dos nossos mitos, em muita da literatura que se faz, está em muitas das conversas, mas simplesmente as pessoas não sabem o porquê daquelas conversas existirem, e isso interessa-me. Interessa-me saber a origem das coisas. E a Galiza ajuda-me um pouco a desvendar esse mistério. Falamos agora do espazo atlántico, da expansão marítima, do Império.
Tu já publicaste no Brasil e já colaboraste com meios de Moçambique e Angola. Como é que lidas com estas várias maneiras de viver em português? O português como língua local e ancestral, do que vimos falando agora, língua deste território, nascida neste território, enraizada nele, e o português como língua internacional, como resultado da colonização de outros territórios. Como lidas com isto? Bom, por um lado, enfim, eu agora falei bastante sobre a questão da ancestralidade. Acho que aí não tenho muito mais a acrescentar. E o que é interessante agora olhar é precisamente para essa questão do português enquanto língua internacional, mas língua internacional à custa de toda a colonização que fez. Assusta-me pensar que eu gosto que haja muitas línguas. Assusta-me pensar que daqui a uns anos haverá uma monocultura linguística, como existe por aí tantas teorias que defendem. Inclusive criou-se o Esperanto, não é? Que é como língua internacional. Isso, eu não gosto disso porque sinto que isso é perder toda a pluralidade da humanidade, que é uma pluralidade da natureza, não é? Nós falamos tantas línguas quantas flores existem no mundo, diria. Ou talvez existam mais flores do mundo do que as línguas que falamos, mas é isto, é esta ideia de que a língua, a expressão, a diversidade humana é uma coisa natural e combatê-la é que é antinatural. E por isso assusta-me que o português tenha contribuído e que ainda esteja a contribuir para que algumas línguas locais não se falem, porque de facto continua a ser uma língua em alguns países que é imposta e a que só algumas elites têm acesso, não é? Isso percebe-se muito bem com pessoas, migrantes que vêm de alguns países africanos e que chegam a Portugal e falam a sua língua, falam crioulo. E têm, inclusive, muita dificuldade em arranjar emprego porque não falam a língua que lhes permite ter acesso a isso, ao emprego. Isto estamos a falar numa questão de migração. Mas isto explica esta relação dual desta língua que é complexa e que penso que acima de tudo devemos lidar com ela, tentar lidar com ela com lucidez e com sabedoria. Primeiro, nunca apagando aquilo que se fez com a colonização. Diria que é essencial que também se trabalhe, que o português seja uma língua. Isto parece contraditório, mas em algum momento poderá fazer sentido. Eu gostava que o português fosse uma língua que promove as outras línguas que se falam nos países onde o português se fala. Esta é uma utopia, mas eu acho que isto é possível. Eu acho que não estou a ter um delírio. Eu gostava que o português, que os países que falam português pudessem também promover as línguas que se falam nos seus países. Não sei que futuro o português poderia ter, mas também isso já não me diz respeito a mim, diz respeito aos países, porque eles têm autossuficiência, têm a liberdade para decidir o que querem fazer do seu próprio país e dos seus próprios povos. Mas é curioso, porque por um lado o português permite entrar num espaço internacional e multicultural, mas por outro lado pode representar exclusão, pode representar opressão mesmo que seja uma opressão sistémica. E por isso não é uma questão fácil de analisar, não é uma questão fácil de nos posicionarmos, não é? Eu posiciono-me
desta forma, que é analisando e de facto não tenho... eu não tenho a pretensão de achar que só porque falo português, se for para um desses países, vou ser entendido, porque eu posso não ser entendido. Uhum. Se calhar nos centros urbanos vou ser entendido, porque, como tudo, não é? As grandes cidades, expressão que são do capitalismo, elas automatizam-se na monocultura. E se calhar aí sim, se eu for para Luanda, serei perfeitamente entendido e far-me-ei entender, mas se calhar se eu for para outras geografias, dentro desses próprios países, encontrarei muita mais diversidade. E sinto que esta é uma questão que não está desenvolvida. Penso que a CPLP, por exemplo, poderia ter aqui um trabalho muito interessante. Que se calhar está em questões, tem estado nos últimos anos em questões muito mais institucionais, e existem estas questões linguísticas e culturais que são realmente importantes. E penso que este é um trabalho que também nos compete a nós, enquanto falantes de português, desta língua que é tão dual, não é? Tem estas dimensões tão complexas. E isto é um trabalho para ir fazendo, não é? Para irmos pensando nisto e para, não digo chegarmos a uma resposta feita e fácil, porque isto não é fácil e acho que nunca chegaremos a uma resposta simples, mas para construirmos alguma coisa. Acima de tudo, para construirmos alguma coisa. Sinto também que o português, por outro lado, pode ser uma língua de denúncia, para que alguns povos se sirvam do português para denunciar questões que são prementes e urgentes. E estou neste momento a pensar nos povos indígenas do Brasil, que falam as suas línguas, mas que recorrentemente, como falam também português, usam o português para falar das suas questões, para fazer ativismo, para chegar a um espaço internacional. Ainda agora estamos em situação pandémica, mas em 2019 e creio que em 2018 também, foram a Lisboa vários líderes indígenas falar das diversas questões que com este governo e com outros anteriores têm vindo a afetar os povos e os seus territórios. E o português também tem esta dimensão, não é? De trazer para o espaço público questões que são importantes para os povos locais. Povos esses que foram colonizados por quem falava português. Mas isto é interessante de perceber e aqui acredito que o português seja uma ferramenta importante para trazer estas questões. Mas como dizia, não é uma questão fácil. Credo que não. Identificas-te como poeta, escritor, ativista, defensor dos direitos humanos, dos direitos LGBTI+, e dos direitos da terra. Hoxe, o día en que facemos esta entrevista, é 27 de xaneiro de credo, de 2021, xa estaba eu a tentar saltar para trás. Parece. Sí, iso penso que foi aquí cualquier cousa que ia traírme. Os medios de comunicación falan do novo recordo de mortos por Covid hoxe en Portugal e das razóns que levaran quase 500.000 portugueses a votar en un partido de extrema direita nas eleccións para presidente da República de há 4 días. Como é que tu ves o momento político actual? Que podemos facer os cidadáns e os membros de movimentos cívicos neste momento?
Bom, eu penso que acho que neste momento nós precisamos de parar para pensar, porque temos reagido muito e quem reage não pensa. Nós precisamos de pensar seriamente, profundamente sobre o que é que estamos a fazer, não é? O que é que se tem vindo a fazer da humanidade, e neste caso em particular, desta sociedade europeia? Porque isto não, o que está a acontecer não é só aqui. Europeia, e enfim, isso e também está a afetar as Américas, tanto os Estados Unidos da América como o Brasil e como outros países. E temos de parar para pensar. Por um lado, temos esta questão da pandemia, que está incontrolável neste momento. Mas nós temos também de questionar o porquê dela estar incontrolável. Temos de começar a questionar toda a questão da globalização, dos perigos, das injustiças que a globalização traz para os países, para as comunidades locais. Temos de pensar na desumanização que tem havido nas últimas décadas, que tem havido uma desumanização crescente das pessoas, muito potenciada pela ascensão da tecnologia. Eu não sou anti-tecnologia, estamos a usar instrumentos de tecnologia. Eu simplesmente entendo a tecnologia como uma ferramenta. E neste momento a tecnologia não é apenas uma ferramenta. A tecnologia é um poder. E quando a tecnologia se torna um poder, não, ela tem de ser começada, tem de ser questionada, obrigatoriamente, e temos de começar a pensar se nós queremos que a tecnologia seja um poder. Da forma como ela está neste momento implantada. Porque a forma como a tecnologia se tem vindo a entranhar nas nossas relações, na forma como nós vivemos, está a contribuir para a nossa desumanização. Tem tido efeitos que para mim explicam a ascensão dos fascismos neste momento, toda a questão da individualidade e da apologia a que as pessoas sejam as mais, isto, as mais aquilo, que sejam sempre mais e mais e mais, e melhores e melhores e melhores, e eu. Tudo isto gera pessoas que estão fechadas sobre elas próprias. E pessoas que estão fechadas sobre elas próprias deixam de ser pessoas empáticas. A própria imposição da tecnologia nas nossas vidas torna-nos menos empáticos. Eu não posso ser empático diante de um ecrã. O ecrã não se mexe. O ecrã não comunica como um humano, não é? Não tem os músculos para comunicar, não tem as expressões que um humano tem. Portanto, nós perdemos qualidades humanas de expressão. E para mim tudo isto junto, além de um neocapitalismo da morte que existe neste momento e que parece ter uma agenda muito tenebrosa, para mim tudo isto explica que haja esta ascensão de um fascismo que não é novo ainda por cima, é um fascismo que está a usar os mesmos mecanismos de linguagem, argumentos que mudam os atores, mas os argumentos são os mesmos, estão a usar as mesmas estratégias, usam ferramentas que são perigosas porque são ferramentas que têm poder, e são as tecnologias, são as redes sociais. E é a televisão também. E por isso nós, enquanto movimentos sociais, temos de pensar o que é que podemos fazer para inverter isto.
em que é que podemos contribuir? E temos mesmo de colocar questões. O que é que está a falhar? Podem ser questões que não nos vão, que não gerem uma resposta fechada, mas elas vão nos levar a algum lugar. Nós precisamos é de colocar questões, que também é uma coisa que já não se faz, não se questiona. Eu acho que se questiona muito de forma vazia e supérflua. Não se questiona com profundidade, para ir ao âmago das coisas. E é disso que precisamos. Nós precisamos de ir ao âmago das coisas, precisamos de aprofundar. Ok, eu percebo que está a acontecer esta escalada do fascismo em todo o lado. Porquê? O que é que levou a isso? O que é que está a contribuir para isso? O que é que está a fazer com que pessoas que são completamente, queria dizer desprotegidas pelo Estado, mas nem é disso que se trata. Mas são pessoas, estou a pensar em pessoas, algumas delas que poderiam ser alvos desses movimentos. Posso dar exemplos de homossexuais que votaram que votam neste tipo de partidos, de pessoas que são, por sistema, marginalizadas pela sociedade em geral, por esta sociedade capitalista, e que ainda assim votam no pior projeto que há para a humanidade. Porquê? O que é que as leva a isso? E eu acredito que estas questões nos podem levar a encontrar respostas e soluções. Mas temos de começar a questionar e, acima de tudo, temos de parar de reagir. Estamos a reagir, Certo. estamos a seguir a agenda que nos estão a impor. Basta ver as estratégias de comunicação desses movimentos. Criam ondas de comunicação, de eventos, e as pessoas limitam-se a reagir. E deixam de seguir as suas próprias agendas para reagir à agenda do outro. E isto nós não podemos fazer. Nós temos de parar para pensar e para agir. Agir em função da nossa agenda, e não estou com isto a dizer que nos vamos aliar, não é? Não é nada disso. Vamos continuar atentos e a repudiar por completo os movimentos que põem em risco a democracia. Mas temos de o fazer de forma inteligente. Temos de o fazer de forma organizada. Eu acredito muito nas comunidades, acredito nas irmandades, acredito nas fraternidades. Acredito que o caminho passa por aí. Acredito nisto há muito tempo. Antes de haver este perigo que há agora da extrema-direita. Acredito que... Porque antes deste perigo da extrema-direita havia um outro perigo que se chama capitalismo, que quando está descontrolado se torna perigoso e letal, que é o que está a acontecer neste momento. E acredito que as comunidades têm de ser reforçadas. Por isso eu acho que, por exemplo, no caso português, deveria haver uma regionalização, não é? Uma descentralização do poder para que as comunidades sejam empoderadas, voltamos ao tema da autodeterminação, não é? Que tenham a capacidade de decidir sobre as suas próprias vidas. Isto para mim é uma questão muito importante. Por isso, acho que os movimentos sociais, os movimentos cívicos, também têm aqui um papel, porque eles também são uma forma de dar um poder pela positiva às pessoas. São forma de dar voz às pessoas, são forma de gerar mudança efetiva na sociedade. E eu acho que com isto não estou a dizer que este é o caminho, mas temos de começar a caminhar por algum lado, não é? E acredito que também passa por aqui. E a poesia faz parte dessa paragem, faz parte dessa reflexão, dessa capacidade para criar perguntas. Sem São maus dúvida. tempos para a lírica, como dizia Brecht ainda. Qual é, qual é o lugar da poesia e do poeta? Sim, a poesia é filosofia, não é? Há quem defenda essa tese, e eu acredito nisso. A poesia também é fazer filosofia.
A poesia é esse silêncio. A poesia requer esse momento, pelo menos a forma como eu entendo a poesia, requer esse momento de reflexão, esse momento de pensamento, esse virar para dentro em busca de uma voz ou de várias vozes. E a poesia, antes do momento da escrita, a poesia já aconteceu. Antes dela estar escrita, a poesia já aconteceu. Porque a poesia é isso, é fechar os olhos, ouvir. Ouvir-me, ouvir o mundo, ouvir o ritmo do mundo, ouvir o ritmo do universo, ouvir o ritmo das estrelas. É aceder a esses outros ritmos que não são os ritmos que querem que eu siga, não é? É o ritmo do metro, o ritmo do relógio, o ritmo do horário laboral. A poesia está além de tudo isso. Ela pode, inclusive, ser atemporal. Leva-nos para esse espaço sem tempo e sem lugar também. Mas com isto, o facto de ser um espaço sem tempo e sem lugar não faz com que a poesia seja desvinculada da realidade e do momento histórico que se está a viver. Pelo contrário, eu acredito que ela pode ser um veículo de encontrar lucidez no meio de tanto caos. E o que é que o poeta é no meio disto tudo? O poeta, para mim, é o equivalente àquele velho sábio da aldeia que se vai consultar em busca de conselhos. E eu acho que este é o lugar do poeta no mundo e na sociedade. É também o louco, não é? É visto como louco, porque é visto como louco no sentido de idealista e de ter as ideias e de ser, por vezes, quase caótico nas suas ideias. Mas isso é um caos bom, porque é o caos de onde vem a criação, é um caos de onde vem a vida. E como o poeta se move em todas estas dimensões, eu encaro o poeta, a poeta, essa figura, como alguém que tem algo a dizer à sociedade, como alguém que tem uma mensagem a dar ao mundo e à humanidade. Tem uma visão. E essa visão pode ser muito útil. Útil não no sentido utilitário. Útil Sim, no sim, sentido digamos, sim. no sentido de evolução, Uhum. de contribuir para a construção de uma humanidade que o seja de facto, e não uma humanidade que seja autómata, uma humanidade robotizada, uma humanidade da monocultura. E isso é tudo aquilo que o poeta não é. Uhum. O que é hoje para ti a cultura literária? Como é que aprendeste a ser escritor, se é que aprendeste? Como é que onde é que vais buscar as fontes da tua invenção? Como é que se forma a tua cultura literária? Bom, a minha cultura literária, diria que ela começa na tradição oral e que para mim faz parte da cultura literária. E às vezes nós fazemos reflexões sobre o nosso próprio trabalho, não é? Sobre aquilo que nos motiva. E há pouco tempo cheguei à conclusão de que o que realmente me motiva há muito tempo é a cultura oral. A tradição oral, dos mitos, das histórias, das lendas. Portanto, sem dúvida que essa memória é muito importante para mim, faz parte da minha cultura literária.
Depois, claro, existe a cultura literária que está inscrita, impressa. E para mim ela é importante. Mais uma vez voltamos à ancestralidade, não é? Eu não surgi do nada, não é? Há uma continuidade. E existem alguns autores e autoras que me fazem e que me fizeram perceber que esta pessoa escreve sobre temas que me são interessantes. Estou a pensar, por exemplo, na Natália Correia, falando da língua portuguesa. Ou ainda falando da língua portuguesa, descobri há pouco tempo outro, que é o Bernardo Santareno, que inclusive nasceu na mesma cidade em que eu nasci, em Santarém. Ele já morreu. Penso também na Sofia de Melbrenner, penso na Glória de Santana, que foi uma descoberta também mais recente. E porquê é que estas pessoas, estas figuras são importantes para mim? Eu vejo-os como os velhos anciãos que passam o testemunho, não é? Agora continua o trabalho que nós iniciamos. Eu vejo muito a cultura literária dessa forma. Eu sou um mero continuador daquilo que outros já iniciaram. Penso no Novalis. Agora lembrei-me do Novalis, que para mim foi uma revelação, e foi uma revelação na tua casa. Tu assististe a esse momento, foste tu que me apresentaste Novalis, e lembro-me desse serão magnífico em que nós abríamos aquele livro e o livro iluminava-se como um antigo livro de magia, e aquelas palavras ficavam a pairar no ar como se elas se materializassem ali à nossa frente. E eu percebi, eu sou continuidade disto. Eu quero ser continuidade disto. É perceber que eu sou e que quero ser. Porque às vezes nós percebemos que somos uma coisa e não queremos. E eu, ao perceber isto e ao aceitar também a continuidade que eu sou, eu sou a continuidade, por exemplo, do poema de Amargin, que quando eu descobri foi uma revelação também. E é isto. A cultura literária para mim é importante por isto, porque ela me dá, por um lado, voltamos a esta questão, me dá a raiz, e por outro lado me faz ser mais consciente do caminho que eu estou a trilhar. Obrigada, Samuel, por esta conversa que Obrigado, é tão rica, tão variada. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigado por esta oportunidade. Foi muito bom estar a falar contigo assim, noutra vertente. E grandes saudades de estarmos novamente. Sim, certamente. Enfim, num desses serãs literários maravilhosos. Muito obrigada, Samuel. Obrigado.